Olá, bem-vindos de volta. Este é o 13º tutorial de introdução à programação em C Sharp. Nós no último tutorial ficámos com este programa, que já é um programa bastante interessante para calcular o quadrado de números. Vamos experimentar o nosso programa. Cá está, se nós fizermos 1 dá 1, 2, 4, 9, por aí fora. Ele faz o quadrado dos nossos números todos. Se eu começar a dar números maiores, ele diz que o input não está no formato correto. Porquê? Porque, como nós vimos, nós estamos a tentar fazer o try parse a partir de um int, ou seja, vai converter para um int e um int suporta um número máximo que é inferior aos números que nós estamos a passar aqui e por isso ele diz que o input não está no formato correto. Ou seja, nós queremos dar mais poder à nossa calculadora e nós podemos fazer isso com outro tipo de variáveis. Nós já conhecemos várias delas. A mais adequada para este caso eu diria que é o double, por isso vamos experimentar converter as nossas variáveis de int para double. À medida que nós vamos convertendo, nós vamos vendo que o Visual Studio vai dando erros diferentes. Quando eu converti este para double, ele começa-se a queixar que, olha, estás a tentar fazer um try parse do teu int para um number out que é double. Portanto, se nós pusermos aqui o rato por cima, ele vai dizer que há um erro aqui, ou seja, ele está à espera de um out do tipo int. Ele diz que os argumentos que eu estou a passar estão errados e a razão pela qual ele diz isso é porque o nosso number é um double. Por isso eu chego aqui e digo que este int também é um double e ele agora diz que o único erro é este, ou seja, eu estou a tentar multiplicar aqui dois doubles e estou a tentar associar o resultado dessa multiplicação a um square, a uma variável square que é do tipo int. Ele também não aceita isso, ou seja, vou dizer que afinal em vez de int é um double. Ele agora já não se queixa do programa. Vamos experimentar executar o nosso programa e vamos ver o que é que acontece. Ele continua a dar os quadrados corretamente e se eu der números maiores... enganei-me, peço desculpa, faltou-me aqui um double, sim. Este foi mais um exemplo de um pequeno bug na programação que foi detectado rapidamente. Cá está, nós começamos a dar números maiores e ele suporta perfeitamente, mete até com aquela notação é mais 25, ou seja, é igual a vezes 10 elevado a 25. No fundo isso quer dizer que é um número com, neste caso, com 113 zeros, ou seja, é 1,89 vezes 10 elevado a 113, ou seja, estamos a tratar aqui de números de grandíssima dimensão e o computador suporta e calcula o resultado muito rapidamente, ou seja, já temos aqui um poder computacional muito interessante num programa muito pequeno. Isto é o máximo que ele suporta de input. Engraçado. Ok, isto ele não aceita, é demasiado grande até para um double. Agora, nós já reparamos que o nosso programa já funciona muito bem, mas tem um pequeno problema, é que eu não consigo sair do programa. Não consigo terminar o programa, exceto ou fechando a consola ou parando o programa aqui. Existe uma alternativa que é um shortcut da consola para terminar o programa. Eu consigo fazer, se não me engano, é Ctrl+C. Pronto, ele termina o programa, mas isso não é a forma que eu quero utilizar para terminar o programa. Eu quero adicionar um comando ao meu programa para o programa terminar quando eu bem entender. E eu quero que esse comando seja o comando exit. E com a experiência que nós temos já de programação, tendo em conta que nós já conhecemos o if, já conhecemos strings, aquilo que eu posso fazer facilmente é dizer o seguinte: olha, se o content for igual, novamente aqui, isto não é uma atribuição, é uma comparação, por isso temos que utilizar o igual, for igual a exit, então aquilo que tu vais fazer é, atenção agora que eu vou utilizar uma coisa nova, vais fazer break. O que é o break? O break ainda não tinha sido falado. O que o break faz é sair de um ciclo while. Há outros tipos de ciclos que eu vou falar já a seguir, mas queria introduzir já o break.
Ou seja, o que é que acontece quando eu faço a instrução break? Quando eu faço a instrução break, aquilo que ele vai fazer é saltar para fora do ciclo while e continuar a execução do programa. Ou seja, no fundo, ele irá para aqui. Tanto que se eu meter aqui código para declarar uma variável a igual a 1, que não vou utilizar, está aqui declarada só para haver código, vou pôr aqui um breakpointzinho e eu agora vou executar o meu programa e vamos experimentar vários inputs. Ele está a comportar-se como deveria comportar-se. E se eu agora escrever exit, tumba, ele foi aqui parar ao break, do break saiu do while e foi parar aqui à declaração desta variável que não serve para nada. E se eu carregar F5 o programa termina. Ou seja, adicionamos uma nova funcionalidade ao nosso programa muito facilmente, que permite sair do programa. Vamos agora fazer uma coisa ligeiramente diferente. Vou arrancar o programa e vou escrever exit de uma maneira diferente, ou seja, com uma maiúscula no início e o resto em minúsculas, e vamos ver o que é que acontece. Input wrong format. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta comparação aqui, vou pôr um breakpoint aqui, esta comparação aqui não está a resultar quando avaliada, não está a resultar num valor true. Porquê? Porque exit, content, exit, não é exatamente igual ou igual a exit. Tanto que se eu avaliar a minha expressão aqui no immediate window, que dá muito jeito, ele diz que esta expressão é false. Contudo, eu posso utilizar uma das ferramentas do C#, que é chegar aqui e dizer, olha, eu quero fazer o toLower desta string. E o que é o toLower de uma string? É pôr todos os caracteres da string em minúsculas. Certo? Posso fazer o toUpper. O toUpper mete-me tudo em maiúsculas e o toLower mete-me tudo em minúsculas. Para que é que isto dá jeito? Dá jeito para formatarmos o input do utilizador, independentemente de tudo aquilo que ele forneça, para depois conseguirmos comparar com uma string. Neste caso, o toLower ele já diz, ok, mesmo tendo um content que a primeira letra é uma maiúscula, eu vou conseguir aceitar isso com um input correto de exit e vou conseguir sair do programa. Vamos fazer essa alteração. Eu falei nisto porque é importante que, para quem está a começar a aprender a programar, tenha atenção a todas estas funcionalidades, que são muitas, mas que tenha atenção a estas funcionalidades que vêm com as nossas variáveis e que podem ser utilizadas para resolver um conjunto de problemas. Ou seja, à medida que vamos programando, quando nos deparamos com uma situação qualquer, começamos a pesquisar um bocado na net e eventualmente encontramos alguma coisa que nos ajuda a resolver o nosso problema. Neste caso foi o toLower que resolveu o nosso problema. Nós mais à frente, à medida que formos explorando diferentes formas de programar, vamos encontrar diferentes soluções para diferentes problemas e vamos familiarizando mais com este tipo de métodos que temos disponíveis. Isto, não se esqueçam, isto aqui é um método. E vamos ficar mais capazes na arte da programação. Ou seja, aquilo que eu vou adicionar aqui é um toLower e agora o nosso programa vai comportar-se bastante melhor. Se eu meter exit, ele termina. Temos um programa mais interessante ainda do que já tínhamos. Ok. Agora, o que é que eu quero introduzir aqui? Eu quero introduzir aqui uma coisa que não tem diretamente a ver com o nosso programa em específico, mas tem a ver com ciclos. Nós aprendemos o ciclo while, que é um ciclo algo usado na programação, mas não é o mais usado de todos. Há outros que são mais usados e eu queria falar deles aqui, porque acho que é muito importante aprender esse tipo de ciclos. Que outro tipo de ciclos é que nós temos? Vamos lá ver, eu comentei aqui o código todo, ou seja, o nosso programa vai ficar aqui em stand-by e já lá voltamos mais à frente para continuarmos a melhorar a nossa calculadora. Que outro tipo de ciclos nós temos? Nós temos o while, que já conhecemos, temos o for, que já vou explicar a seguir, temos o for each, que é outro,
e temos o do while. O do while eu não vou explicar para já. Depois, se quiserem aprender o do while, podem encontrar na net. De longe, o do while é o menos utilizado dos ciclos. Por isso eu não vou dar ao trabalho de o explicar aqui. Quando tiverem maior experiência na programação, poderão estudar o do while. Para já, para tudo o que faremos aqui, não o vamos utilizar e digo-vos já que é raríssimo. São raríssimos os casos em que eu necessito utilizar um do while. De modo geral, os ciclos que eu utilizo é o for each e o for. Vamos explicar primeiro como é que funciona o for each. Antes de explicar como é que funciona ou o for each, eu vou ter que explicar outra coisa, que são listas. E listas são fundamentais para a programação. São fundamentais para a programação porque permitem conter listas de coisas. O que é uma lista de coisas? É uma lista de coisas. E o que é uma lista de coisas? Uma lista de coisas é isto que eu estou a escrever neste momento. Ok, aquilo que eu vou dizer é, eu aqui vou introduzir muitas coisas ao mesmo tempo, mas isto vai nos ajudar muito mais à frente e vamos começar a ganhar uma noção melhor destas coisas todas. Vou introduzir uma lista de inteiros, vai-se chamar myList. Vou dizer que é igual a uma nova lista. Ou seja, no fundo, aqui não temos praticamente nada de novo, senão a declaração desta lista. Porque, ou seja, existe uma variável nova aqui, um tipo de variável novo que é uma lista. De resto, vocês já conhecem a sintaxe disto tudo. Tem aqui uma variável, tem aqui a atribuição de um valor a essa variável. No fundo, isto é uma declaração de variável e é uma inicialização de uma variável e essa inicialização é feita com uma atribuição de uma nova lista. O new aqui é um termo que vocês não conhecem, que é muito importante também na programação em C# e na programação orientada a objetos, que ainda não devem ter ouvido falar neste termo desde que eu comecei os meus tutoriais, mas a verdade é que o C# é uma linguagem orientada a objetos. Nós não falamos sequer de objetos aqui, vamos falar muito sobre objetos, sobre classes e sobre essas coisas todas. O termo classe já foi referido várias vezes, mas ainda não foi explicado o que é. Para já eu ainda não quero explicar o que é uma classe. Para já eu quero só dizer que existem listas. As listas podem ser declaradas desta maneira, em que eu ponho aqui uma variável e atribuo-lhe uma nova lista. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu, no fundo, tenho uma lista. E o que é que eu posso fazer com essa lista? Posso adicionar elementos. Ou seja, no fundo, uma lista é algo que contém elementos lá dentro. No momento em que eu fiz um add do elemento 1 à lista, aquilo que eu estou a dizer, olha, lista de inteiros, tu vais receber um novo elemento à tua lista de inteiros, que é o elemento 1. Ou seja, ela vai ter um elemento lá dentro, que por acaso vai ser o elemento 1. Aliás, eu vou mudar para um número diferente para não nos confundirmos. Pronto. O primeiro elemento desta lista vai ser o elemento 1, 2, 3, 4, o número 1, 2, 3, 4. Aliás, o número 100, pronto. Vai ser o primeiro elemento que eu adicionei à lista. Vou adicionar mais um elemento, vou chamar 223, que é o meu segundo elemento da lista. Vou adicionar mais aqui uns elementos, vou chamar este número é o 100.034 e este vai ser o 2. Pronto. Estes são os meus elementos da minha lista. Ou seja, à medida que o programa vai sendo executado, quando ele chegar a esta instrução, quando ele executar esta instrução, a minha lista vai ter esses elementos todos. E vamos ver exatamente isso a acontecer no nosso programa. Cá está, ele já executou estas operações todas, ainda falta executar este, por isso é que o breakpoint está aqui. E se eu agora fizer myList, vamos ver o que é que ele me dá. Ele diz, olha, eu tenho 3 elementos e o primeiro elemento tem o valor 100, o segundo tem o valor 223 e o terceiro tem o valor 10.034. Ainda não adicionei este. Agora, uma coisa que vos deve estranhar um bocado é que o primeiro elemento é o elemento 0, o segundo elemento é o elemento 1 e o terceiro elemento é o elemento 2. Isto é uma característica da linguagem de programação C# e da grande maioria das linguagens. São raríssimas as linguagens que não fazem isto.
em que elas dizem que o primeiro elemento começa na posição 0. Isto é muito confuso para quem começa a programar, ou seja, se eu quiser aceder ao meu primeiro elemento da lista, eu posso fazer algo deste tipo. Reparem na sintaxe. Meto aqui estas parênteses retas a seguir à minha variável. Eu posso fazer isto porque ela é uma lista. E se eu carregar Enter, ela diz-me qual é o valor do meu primeiro elemento. E o meu primeiro elemento está na posição 0. O meu segundo elemento está na posição 1 e o meu terceiro elemento está na posição 2. Se eu tentar ir à posição 3, que seria o quarto elemento da minha lista, como eu ainda não inseri lá nada, se eu agora tentar avaliar a expressão disto, ele está aqui a pensar e vai-me lançar uma exceção não tarda nada a dizer, olha, isto é uma exceção muito típica da linguagem C# para dizer que o argumento está fora do tamanho da lista, ou seja, argument out of range exception. Range é o comprimento da lista e o argumento que eu lhe passei está fora do comprimento da lista. E eu lanço uma exceção. Vamos falar sobre exceções mais tarde, para já não quero entrar em pormenor aqui. Deixem-me só ver quanto tempo é que temos ainda do alarme. Eu não estou a contar isto. Bem, eu vou terminar este vídeo por aqui, porque eu não sei em quanto tempo é que eu já vou, não ativei o meu alarme. Por isso, vemo-nos já a seguir. Até já!